Você está ouvindo BC Drops do Brothers Cast. Olá, Brothers and Sisters! No podcast de hoje, Pokémon. A proposta deste episódio é traçar um apanhado geral da franquia Pokémon, desde sua concepção, com um par de jogos de videogame na metade da década de 90, passando por sua popularidade com desenhos e filmes animados, depois um breve período de esquecimento até renascer há poucos anos em nossos smartphones, e, atualmente, estreando seu primeiro filme em live action. Espero que quem nunca teve interesse em Pokémon possa pelo menos entender o porquê de esta franquia ser tão amada por jovens de diversas faixas etárias. De fato, pesquisando para essa pauta, me surpreendi com a informação de que Pokémon é atualmente a franquia de mídia mais rentável de todos os tempos, quase 60 bilhões de dólares em 2018, superando Star Wars com 43 bilhões de dólares, Harry Potter, Mario, Batman e o universo cinemático da Marvel, todos na casa dos 30 bilhões. Para entender como Pokémon chegou a esses números, vamos começar pelo início e qual o conceito por trás da franquia. Em 1989, foi lançado um dos mais populares consoles de videogames portáteis do mundo, o Game Boy. Juntamente com o Game Boy, foi lançado um acessório que permitia duas pessoas jogarem juntas, o cabo Game Link. Este cabo conecta dois Game Boy e cada jogador usa o seu portátil para jogar partidas multiplayer. Um designer de jogos japonês chamado Satoshi Tajiri ficou intrigado com a ideia de conectar dois videogames portáteis e pensou que aquilo poderia ser usado não só para jogar jogos competitivos, como também para buscar outras formas de interação em games, como compartilhamento e cooperação. Ele disse em uma entrevista à revista Time: "Eu ficava imaginando insetos percorrendo o cabo de um aparelho a outro." Esse pensamento com insetos não é surpreendente. Satoshi cresceu sendo um grande fã de insetos. Ele os capturava como hobby e outras crianças do bairro chamavam de Doutor Inseto. Tanto que ele queria ser entomologista, que é um cientista especialista em insetos. No entanto, ele não seguiu essa carreira, pois na adolescência ele passou a se interessar por jogos de arcade. Ele cofundou uma desenvolvedora de jogos chamada Game Freak, ao lado de Ken Sugimori, também designer de jogos, porém mais conhecido como o ilustrador de Pokémon, a pessoa por trás do design dos monstros que são tão populares hoje. Juntando seu interesse por insetos com a ideia de compartilhar dados através do cabo Game Link do Game Boy, Satoshi resolveu usar todos os recursos da Game Freak para desenvolver um jogo no qual pessoas colecionavam bichos e botavam eles para brigar como em uma rinha de galo. E que etapa difícil! Foram 6 anos de desenvolvimento que quase faliu a empresa. Em diversos momentos eles atrasaram o salário dos funcionários, 5 empregados se demitiram e Satoshi renunciou ao seu salário, sustentando-se somente com o dinheiro do pai. O jogo só foi finalizado graças ao investimento de uma outra empresa chamada Creatures, conhecida por desenvolver a série Earthbound, ou Mother, no Japão, com a condição que ela tenha 1/3 dos direitos de retorno da franquia. Até hoje, a franquia pertence à Pokémon Company, uma joint venture de 3 empresas, a Game Freak, que desenvolve os jogos, a Creatures e a Nintendo, cada uma com 1/3 da renda do licenciamento. Isso inclusive foi uma controvérsia entre os acionistas da Nintendo quando foi lançado o jogo Pokémon GO. Muitos acionistas acreditaram que o jogo era da Nintendo, mas o jogo não é da Nintendo. Foi a Pokémon Company que licenciou uma terceira empresa chamada Niantic para desenvolver os jogos. Então a Nintendo, na verdade, fica com 1/3 do faturamento dos jogos licenciados através de Pokémon. Game Freak e Creatures dividem os outros 2/3. Mas voltando à história do lançamento dos jogos originais de Pokémon, lá em 1996, no dia 27 de fevereiro, foi lançado no Japão os jogos Pokémon versão vermelha e Pokémon versão azul. Na verdade, os títulos originais são Pokémonster Aka e Pokémonster Midori, ou Pocket Monsters vermelho e Pocket Monsters verde. Pocket Monsters significa monstros de bolso em inglês. Então os jogos eram sobre monstros, chamados Pokémon, que podem ser guardados no bolso. O bolso seria o seu Game Boy. A palavra Pokémon é uma contração para Pocket Monsters. Portanto, a palavra já está no plural. Não dizemos vários Pokémons, e sim vários Pokémon.
Note que eu falei que existe um par de jogos que estreou a franquia em duas versões, versão vermelha e azul, ou no Japão, versão vermelho e verde. Isto porque o objetivo deste par de jogos é caçar e colecionar o máximo de Pokémon possíveis até completar um catálogo chamado Pokédex. Acontece que cada uma das versões não possui todos os Pokémon disponíveis naquele mundo, então você precisa trocar de Pokémon com outras pessoas que estão jogando outras versões do jogo, caso você queira completar a sua Pokédex. Além de colecionar o máximo número de Pokémon possíveis, os jogadores podem colocá-los para brigar. A mecânica de luta é no estilo RPG, que era popular à época. Além de usar os Pokémon em luta dentro do seu próprio jogo, você pode enfrentar outras pessoas usando o cabo Game Link. Quando os jogos foram lançados, foi um sucesso estrondoso. A crítica e o público adoraram as propriedades multiplayer dos jogos, que permitiam competir ou cooperar para completar seus jogos. O elogio mais comum era que, mesmo quando você termina sua aventura, você não terá todos os Pokémon, e isso dá longevidade ao jogo. Isso é particularmente surpreendente pelo fato de que os jogos são graficamente muito inferiores aos seus contemporâneos, mas a mecânica é que sustenta o sucesso. Para quem nunca jogou os jogos de videogame, a história do jogo é mais ou menos assim. Nos jogos da série você interpreta um jovem que é chamado por um professor pesquisador de Pokémon para completar um catálogo chamado Pokédex. Para realizar essa missão, o professor lhe oferece 3 Pokémon, um do tipo grama, um do tipo fogo ou um do tipo água. Essa é a primeira escolha que o jogador deve fazer logo no início do jogo, que é irreversível. Você só pode escolher um desses 3 monstros e a partir daí colecionar todos os demais. Para obter os outros monstros iniciais, você deve trocar com outros personagens. Antigamente se trocava através do cabo Game Link. Hoje em dia, os jogos têm todos conectividade com a internet e você pode fazê-lo online. Esses tipos de Pokémon que eu falei no começo, grama, fogo e água, são usados em batalhas, no sentido de que cada tipo de Pokémon tem vantagens e desvantagens com relação a ataques de outros tipos de Pokémon. Por exemplo, um Pokémon do tipo grama, ele é vulnerável a ataques do tipo fogo, quer dizer que ele toma o dobro de dano ao receber um ataque do tipo fogo, enquanto que, por outro lado, se receber um ataque do tipo água, esse ataque do tipo água não será tão efetivo em cima do Pokémon do tipo grama e dará apenas metade do dano. Então, esses tipos de Pokémon são usados em estratégias de batalha. Ao todo são 18 os tipos de Pokémon, e é eles que dão uma gama gigante de estratégias possíveis. Até existem outras propriedades na mecânica de luta, mas elas são mais avançadas e normalmente estudadas por quem joga Pokémon competitivamente. Sim, existem campeonatos mundiais de Pokémon organizados pela Nintendo, com etapas locais em vários países, Brasil incluso, passando por etapas continentais até o torneio final mundial de Pokémon. Esses campeonatos são divididos em 3 categorias: videogame, estampas ilustradas, que são os card games ao estilo Magic the Gathering, que tem outras regras de jogo, claro, mas elas estão também relacionadas a esse universo Pokémon. E também tem Pokémon Tournament, que é um jogo tipo Tekken, que é um jogo de luta mesmo, com Pokémon. No Brasil e em outros mercados emergentes, como o acesso a games é mais caro, a franquia tornou-se popular através da animação iniciada em 1997 e exibida no Brasil pela TV Record, no programa da Eliana. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com seu poder tudo transformar. Pokémon tem que pegar, isso eu sei. Antes mesmo da exibição na TV a cabo, o que era incomum à época, pois usava-se a audiência da TV a cabo como parâmetro para saber se valia a pena lançar o desenho na TV aberta. O anime é produzido até hoje, mais de 20 temporadas, basicamente os Simpsons do Japão, e ela acompanha a aventura de Ash Ketchum. Ash era um dos nomes disponíveis para os personagens nos primeiros jogos, e Ketchum em inglês soa como Ketchum, que significa capturar todos. No Japão, o protagonista se chama Satoshi, em homenagem ao criador da franquia. O Pokémon com o qual Ash inicia sua aventura é Pikachu, um Pokémon rato do tipo elétrico que acabou se tornando o mascote da franquia e um dos Pokémon mais populares. Com certeza, você sabe quem é o Pikachu. Eu pessoalmente não gosto muito do anime, nem da famosa música de abertura. Pra mim a música tema é a dos jogos.
dos jogos de videogame, das estampas ilustradas e da animação, existem vários filmes baseados no anime lançados nos cinemas, ao todo, se eu não me engano, são 20, mas recentemente acabou de lançar um novo filme chamado Detetive Pikachu, que é baseado em um jogo de videogame do Nintendo 3DS também chamado Detetive Pikachu. Neste jogo, que não faz parte da série principal, é um spin-off, ele conta a história de um rapaz chamado Tim Goodman, que encontra um Pikachu no qual somente ele consegue compreender o que ele fala. Aliás, a voz dele é fascinante no jogo de videogame. Ele parece um fumante de 65 anos de idade. Are you saying you're a real detective? I'm not just a detective. I'm a great detective. Detective Pikachu. Este Pikachu se diz ser um grande detetive e se propõe a ajudar Tim a desvendar o mistério do desaparecimento de seu pai, Harry Goodman. O filme do Detetive Pikachu basicamente segue a mesma história. Na minha opinião, e na de muitos críticos também, é a melhor adaptação de videogames que existe para as telas do cinema. Claro que o parâmetro não é muito alto, né? O que temos de referência para filmes de videogame são o quê? É Mortal Kombat, Resident Evil e Tomb Raider, talvez? Que se pronuncia Tomb Raider, na verdade, mas enfim, a gente fala Tomb Raider no Brasil. Então, os parâmetros não estão muito altos. A animação dos Pokémon no filme ficaram muito legais, eles colocaram uma textura realista na pele dos personagens, mas mantiveram o design original, algo que o filme do Sonic não conseguiu fazer. O filme do Sonic parece horrível porque parece uma pessoa numa fantasia de furry do Sonic, mas no caso do Pokémon não, eles deixaram o mesmo design original dos personagens e tudo, apenas colocaram texturas realistas. Então os Pokémon estão muito fofos no filme, todos eles, o Pikachu, o Snorlax, todos aqueles que aparecem no filme estão bem fofinhos como deveria ser. Então eles têm um respeito muito grande pela franquia, porque o filme tem várias referências ao lore, né, à história dos jogos do Pokémon, apesar de não seguir a linha principal dos jogos, até porque eu acho que é muito difícil adaptar a linha principal dos jogos, tem muito conteúdo, não daria pra fazer um filme de uma aventura de um treinador Pokémon em 2 horas, então aparecem alguns treinadores Pokémon no jogo, mas o protagonista Tim Goodman não é um treinador de Pokémon, ele atua como um detetive ao lado do Pikachu, então tem uma outra trama mesmo, então isso faz, na minha opinião, dar muita qualidade pro filme, porque ele não carrega a pressão de seguir a linha principal do jogo. Então eles fizeram um world building, né? A construção do mundo ficou muito legal e a gente realmente acredita que tá dentro do mundo Pokémon, ao invés de fazer o que normalmente Hollywood faz, que é e se de repente no nosso mundo aparecessem Pokémon por aí? Então isso seria uma premissa muito tola, né? E graças a Deus eles não seguiram essa premissa e eles fizeram realmente o mundo Pokémon em que as pessoas estão acostumadas a ver Pokémon ao redor e até Pokémon trabalham para os humanos como barista, como assistente de tráfego e tudo mais. Então é bem interessante, vale a pena, mesmo para quem não é grande fã de Pokémon, para levar a família, acho que a criançada vai gostar, é um filme divertido. Eu queria que tivesse um pouco mais foco nos mistérios, como o jogo tem bastante enfoque nos mistérios, mas eu entendo que para um filme de menos de 2 horas é muito difícil dar um enfoque nos mistérios e ainda por cima construir esse mundo de Pokémon, né? Então, apesar do filme ter as suas ressalvas, na minha opinião, acredito que foi uma boa adaptação. Eles se mantiveram bem quietinhos, tentando fazer apenas uma construção de um mundo legal. Espero que o filme arrecade o suficiente para poder ter novas versões. Eu adoraria que tivesse um universo de Pokémon nos cinemas, né? Como o da Marvel, em que você faz histórias isoladas dentro do universo Pokémon. Isso seria bem legal, mas vamos ver como vai. Come on, let's go. Pikachu! Tim, don't tell me you confused this guy for me, did you? Para o futuro da franquia, e eu vou dar algumas recomendações também, está previsto uma nova geração de jogos Pokémon, e é sempre bom começar com, na minha opinião, com uma nova geração de jogos, porque a mecânica do jogo vai evoluindo. Pegar os jogos originais, embora seja um bom teste de história, para entender um pouco a história dos videogames, ele tem uma mecânica bem travada, é um jogo antigo, é em preto e branco, é bastante complicado, é lento, então eu recomendaria mesmo pegar os próximos jogos de Pokémon que estão vindo. Se você tem um Nintendo Switch, vão ser lançados 2 jogos de Pokémon, Pokémon Sword e Pokémon Shield. Como eu falei, os jogos sempre vêm em pares para poder trocar com seu amiguinho ou através da internet. Então, se você gosta de jogos de RPG, a minha recomendação fica para Pokémon Sword e Shield, que virão no final do ano. Se você não está acostumado com jogos de RPG, eu recomendo pegar os jogos Pokémon Let's Go Pikachu ou Pokémon Let's Go Eevee, que é uma versão simplificada da série de jogos principais. Ele tem basicamente a mesma história dos jogos originais, Pokémon Vermelho e Azul, só que as mecânicas estão atualizadas para ser compatíveis com Pokémon GO. Então ele não tem tanto enfoque em batalhas, é mais enfoque na captura, assim como Pokémon GO. Ele tem um inglês bem fácil de acompanhar, então é muito bom para aventureiros de primeira viagem, quem nunca jogou nenhum RPG
pra dar de presente pra aquele sobrinho, pra uma criança que tá começando Pokémon. É muito legal. Eu aprendi inglês, dentre outras formas, jogando RPGs, como quando criança. Eu sei que é um gênero não está tão na moda hoje em dia. Quer dizer, está na moda RPGs de mundo aberto hoje em dia, né? Mas aqueles RPG clássico, antigo, japonês, de batalhas em turno, e Pokémon é de batalhas em turno, então seria uma boa começar com uma versão simplificada da série principal, que seria Let's Go Pikachu ou Let's Go Eevee. Pra você que já tá experiente, aguarde Pokémon Sword e Pokémon Shield, que daí seria uma boa. Se você gosta de Adventures ou jogo baseado em história, eu recomendo Detetive Pikachu pro Nintendo 3DS. Embora não seja tão longo ou desafiador quanto outros do mesmo gênero, tipo Full Throttle, Grim Fandango, Monkey Island ou Leisure Suit Larry, todos esses jogos de adventure point and click assim, são claro que muito mais complexos que o Detetive Pikachu, mas o jogo do Detetive Pikachu é muito bom pra quem tá começando nesses adventure. Então o jogo consiste basicamente de você coletar pistas, conversar com pessoas na cidade, até poder resolver o crime. Então em certos momentos do jogo eles perguntam quem é o culpado, aí você tem que dar várias opções e você tem que falar por que esse cara é o culpado, aí tu exibe as pistas que tu encontra, então é bem legalzinho mesmo. Usa as duas telas do 3DS de uma forma bem criativa para resolver os quebra-cabeças, né? Então fica aí a recomendação para quem é experiente em RPG, aguardar por Pokémon Sword and Shield, para quem é novato em RPGs, Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee, e para quem é novato em Adventure Games, Detetive Pikachu é uma boa. E para quem quer só curtir o cineminha, pode assistir Detetive Pikachu, que é um filme legal para toda a família. Não espere uma grande trama, eles realmente se concentraram muito mais em mostrar aquele mundo com os Pokémon, ao invés de elaborar uma grande história. Em alguns momentos do filme eu fiquei pensando, poxa, se eles seguissem o jogo um pouquinho mais fiel, ficaria até melhor, mas aí talvez o filme ficaria um pouco mais longo. Então eu achei que o filme deixou um pouco a desejar na parte do mistério, e já que é um filme de detetive, eu adoraria que focasse mais no mistério, mas enfim, ainda assim curti. Então a resenha ainda no final é positiva, e eu espero que eles melhorem um pouco mais nas próximas versões dos filmes, se houver. E uma última dica que eu já havia me esquecendo. Quem curte jogo de luta pode tentar pegar Pokémon Tournament pro Nintendo Switch. Note que todos os jogos que eu tô falando ou é do Nintendo Switch ou é do 3DS, porque são sistemas da Nintendo disponíveis no momento. Eu sei que eles são sistemas caros e os jogos em geral são caros, os da Nintendo, mas como todos os jogos da Nintendo, vale muito a pena porque em geral a longevidade desses jogos é muito grande. As séries principais de Pokémon eu tenho somados mais de 100 ou mais de 200 horas dependendo da versão. É claro que não é todo mundo que precisa fazer o que outros jogadores fazem, né, que é capturar todos. Pra quem quer só, por exemplo, vencer a Liga Pokémon, dá pra vencer a história do jogo em 20, 30 horas. Então o bom do Pokémon é que dessa série que ele te dá uma oportunidade de jogar o jogo de várias maneiras. Alguns só treinam 6 Pokémon pra poder vencer a Liga Pokémon e depois nunca mais ligam o jogo na vida. Então existe essa diversidade aí pra poder tentar de várias formas. Quem curte card games, estilo Magic the Gathering, pode aprender as regras do Pokémon TCG, ou Trading Card Games, ou Estampas Ilustradas em português. As regras são bem balanceadas. É possível aprender as regras com um aplicativo gratuito para Windows, Mac, iPad e Android, chamado Pokémon Estampas Ilustradas Online, ou Pokémon TCG Online. Tem no site oficial de Pokémon, Pokémon.com, e é bem interessante. Eu gosto bastante de jogar os card games, eu só não tenho paciência para comprar os card games e colecionar, como muita gente faz com Magic the Gathering, por exemplo. Mas eu sei que muita gente curte, já vi algumas pessoas jogando Pokémon em estampas ilustradas na universidade, no campus, já vi grupos que se reúnem para jogar Pokémon. Tem grupos aqui, na verdade, que se reúnem para jogar Pokémon GO também, que eles vão todos na praça, principalmente no verão. No inverno é mais difícil de fazer aqui por causa da neve, mas no verão muita gente vai lá para jogar Pokémon GO. E tem grupos também na internet que se reúnem para trocar Pokémon nos videogames. Então é uma franquia bastante famosa, como vocês podem perceber, bastante ampla, que cabe qualquer tipo de gente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fica o convite para curtir a franquia. E produtores do Brothercast, Diego, Eduardo, etc., se quiserem bater um papo sobre isso, estaremos à disposição. Agradeço o convite e até a próxima. Um abraço.
Este podcast foi produzido e editado por Camelos Network, podcast e multimídia.